você podia obter qualquer representação de octeto escalar, pseudo-escalar, fazendo simplesmente o produto dessas duas representações de SO3. 3 vezes 3 estrelas. Se você fizer uma coisa parecida com aquele negócio de soma de momento angular, o que você obtém é isso aqui. Aqui eu botei só 8, mas na verdade tem 9. Né? Tem um cara que é um sozinho aqui nessa história. Aqui também. Depois eu falo dele. Certo? Mas olha só, o que está sugerindo esse fato matemático? Isso é um fato matemático. Certo? Isso é um fato matemático relativo ao grupo SO3. Se você pegar a representação fundamental do SO3, tridimensional, e fizer o produto tensorial com a representação complexo conjugada do SO3 tridimensional também, se você fizer isso, o resultado é uma representação redutível, ou seja, as matrizes elas estão numa forma diagonal de blocos, com blocos 8 por 8 e 1 por 1. Tá certo? Onde esse bloco 1 por 1 é a representação escalar e esse bloco 8 por 8 é uma representação octeto, 8-dimensional do SO3. Se eu olhar para essa fórmula aqui, eu posso pensar o seguinte: eu posso entender todas as representações, todos os elementos de um treco desse tal aqui, como sendo estados ligados de duas partículas. Eu sei que pode estar parecendo meio confuso, principalmente para quem não está com os conceitos de teoria de grupos, né, up to date. Né? Mas alguma coisa deve começar a surgir aqui, né, em algum momento. Né? Mas a escalar vai estar sempre presente, esse H1? Nesse caso aqui está. Nesse caso está. Depois eu digo quem é. O que o cara está sugerindo para você interpretar essa fórmula aqui é o seguinte: suponha que uma partícula dessas, qualquer uma dessas, seja construída como um produto tensorial de uma partícula, um estado pertencente a essa representação, por um outro estado pertencente a essa outra representação. Certo? Se você fizer esse produto tensorial de representações, você obtém 1 mais 8, e o resultado é que todos os estados estão representados aqui. Aí você vai dizer, é por isso, né, que aparece o padrão de Inca venusiano ali. Por quê? Porque eu posso pensar que os mesons são partículas compostas de duas partículas específicas, que eu ainda tenho que detalhar quais são. Certo? Mas aquelas ali não seriam, então, né? Não. Essas aqui cabe um outro esquema para elas. Cabe esse aqui, ó. Três vezes 3 vezes 3. Se você fizer isso, você recebe 1 mais 8 mais 8 mais 10. Eu acho que tem um segundo octeto bariônico de spin meio. Bom, deixa ele quieto. Né? O fato é o seguinte: se você considerar os bárions, olha só, os mesons são compostos de duas partículas, cada uma delas carregando uma representação diferente do
SO3. Uma é a 3, a outra é a 3C. Os bárions são compostos de 3 partículas, e isso está explicando principalmente a presença desse decupleto aqui, dentro dessa história. Tá certo? Então, esses caras são os geradores do SO3 na representação 3. Tá certo? Na representação 3. Você também pode achar os geradores do SO3 na representação 3 estrela. Né? Agora, resta a gente dizer quem são essas partículas misteriosas que compõem os mesons e os bárions. Uma coisa nós sabemos, eles são elementos da representação 3 e da representação 3 estrela. Certo? A ideia então é a seguinte: essas partículas eu não vi na natureza explicitamente, até o momento da nossa discussão, pelo menos. Né? O Gell-Mann decidiu chamar esses partículas de quarks. Certo? E ele diz: quarks, em analogia lá com o próton e nêutron do isospin, eles vêm em 3 tipos, que a gente chama de 3 sabores. Tá certo? Esses 3 tipos ele chamou de up, down e strange. São os 3 sabores iniciais. Cada sabor desses, em analogia com o próton e o nêutron, lá do isospin, correspondem a um estado base da representação do SO3, da 3 do SO3. Né? Então, você pode escrever isso aqui. Né? Vou escrever que o seu, por exemplo, o seu up é um cara assim, 1, 0, 0. O seu down, 0, 0, 1. E o seu strange, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Certo? Da mesma forma como antes a gente falava que o próton era 1, 0 e o nêutron era 0, 1. O estado mais geral, vamos chamar de psi, era P vezes 1, 0, né? Sei lá, C1 vezes 1, 0, mais C2 vezes 0, 1, que era C1, C2. Né? Algo assim. Aqui é a mesma coisa, o estado mais geral, né, vai ser C1, C2, C3, esses caras são números complexos genéricos, ou espinores complexos genéricos. Certo? Aqui é melhor não associar direto, né? Colocar aqui coeficientes, tem estados, tem um monte de coisa aqui, não precisa você dizer igual. Né? Então você pensa assim: esses tais de quarks, esses tais de partículas, elas estão num estado, eles formam, eles carregam números quânticos de uma representação do SO3, ou seja, eles são atuados pelos geradores do SO3 e te dão, né, outros quarks, né, vamos dizer assim, outras combinações lineares de quarks. Então, eles são atuados, eles carregam uma representação do SO3, que é a representação fundamental 3, e caras como os antiquarks, as antipartículas desses caras, vão ser colocadas na representação 3 estrelas. Tá certo? Então aí você vai entender que um cara como esse, né, um octeto mesônico como esse, cada partícula dessa vai ser entendida como produto, como composta de um quark e de um antiquark. Tá certo?
Por quê? Porque um quark carrega a representação 3 e um antiquark carrega 3 estrelas. Se você fizer o produto tensorial, você obtém isso, ó, 1 mais 8. Em contrapartida, se você fizer o produto tensorial de 3 por 3, por que não é 2 quarks? Por que tem que ser um antiquark? Porque a matemática diz que 3 vezes 3 dá 9, né? 6 mais 3 estrelas. Aqui você não observou nenhum desses. Nem nenhum desses. Você não observou na natureza ninguém que caiba numa representação 6-dimensional. Nem na representação 3 estrelas, direto. Mas sim você observou caras que cabem na representação 8 e caras que cabem na representação 1. Esses você observou. Então a sugestão é que você tenha esses mesons constituídos por um quark e um antiquark. Por quê? Né? Porque o quark carrega na descrição dele, no espaço de Hilbert dele, uma representação 3 do grupo SO3. O antiquark carrega a representação 3 estrelas. Os dois juntos, na representação produto tensorial, vão carregar a representação produto tensorial, 3 vezes 3 estrelas, que todo mundo sabe que dá 1 mais 8. Né? Os mesons, os bárions, esse esquema. Por que não 3 estrelas vezes 3 vezes 3 estrelas? Se você fizer a conta, é uma outra técnica que também está colocada lá nas aulas, né? Você pode fazer essa conta e você vai ver que você não chega numa estrutura como essa. Você não bota um 10 ali na história. Então você nunca observou as outras representações que vão aparecer se você botar 3 vezes 3 vezes 3 estrelas. Tem algum número um número que a gente possa propor que os mesons não tenham, mas que os baryons tenham? Número bariônico. Não, tudo bem, porque eu tô falando assim, se tiver algum número... Zero lá é 1 aqui. Não, tô pensando assim, se você, ali são duas partículas que estão formando os mesons, né? Associa alguma característica ao quark. O antiquark a gente supõe que vai ter menos essa característica, vai dar 0 ali. Agora, no caso de 3 partículas, isso nunca vai dar 0. Se o quark tem uma característica, vai aparecer característica, não daria 0. Então, se tiver alguma coisa que o meson tenha, que tem que ser nulo, no baryon não, você tem um motivo para limar aquela outra coisa ali, né? Que daria 3 e 3, daria característica, não ia anular. Né? Mais ou menos por aí. Você poderia dizer que sim. É razoável. Tá certo, gente? Quer dizer, olha só, se eu olhar para as matrizes, né, eu esqueci de falar de uma relação sensacional, né, também experimental, tudo que está aqui, no que diz respeito a isso aí, isospin, hipercarga, número bariônico, né, estranheza, tudo experimental, né? A gente está herdando. Mas você tem uma relação que é chamada de relação de Gelman. Nishijima. Gelman é um cara só de projeto. É uma pessoa só. Relação de Gelman-Nishijima. Essa relação é satisfeita para todas as partículas conhecidas, todos os hadrons conhecidos. Ela diz o seguinte, que o seu Q, que é a carga elétrica, olha a carga elétrica aí, pode ser escrito sempre como T3 mais Y sobre 2. Certo? Vamos dar 2 exemplos aqui, só para a gente ficar embasbacado, né? O próton, por exemplo, né? O próton tem T3 igual a 1 meio, certo? T3 é a parte de cima, né, ele é um alto estado de isospin com alto valor 1 meio, né? T3 é 1 meio, o número bariônico dele é 1 por convenção e ele tem estranheza 0, ele não participa de processos estranhos, né? Tudo isso experimental, naturalmente, né? Então, se você calcular o Q do próton,
você vai ter 1 meio mais 1 meio, tá certo? 1 meio daqui mais 1 meio daqui, porque teu y, né? Só lembrando aqui, o y é b mais s, né? Então, se o s é 0, o y é igual a b, pura e simplesmente. Tá certo? Então, se o y é igual a b, y é igual a 1, 1 meio mais 1 meio, 1. Carga do próton. Tá certo? O nêutron. T3 do nêutron é menos 1 meio. Número bariônico do nêutron é 1 e estranheza é 0. Carga do nêutron. Menos 1 meio, mais 1 meio, 0. Pode tentar isso para as outras partículas que estão citadas aí, vai dar tudo certo. Né? Legal. Bom, se a relação de Gell-Lorentz-Regime é válida também para os quarks, né, você pode montar uma matriz para os quarks, dizendo qual é a carga do quark up, do quark down, do quark strange. Né? Então, não muito estranho, você vai encontrar isso aqui. A carga, então, já que esses caras são operadores, ou são matrizes, né, vai ser uma matriz também. Isso daqui é a carga do up, essa vai ser a carga do down, e essa vai ser a carga do strange. Né? Você, por exemplo, para saber a carga do up, você aplica no autoestado do up, que é o 1, 0, 0. Né? Você vai obter 2/3 vezes 1, 0, 0, e assim por diante. Né? Então, essas partículas, de jeito nenhum, estavam disponíveis por aí pela natureza. Né? De jeito nenhum. Não estão disponíveis na natureza para o nosso consumo. Então, elas foram tratadas inicialmente, apesar do que o Gell-Mann disse depois de velho, né? Elas foram tratadas como nada mais nada menos do que joguinhos. Elas não são partículas de verdade, elas são um esquema interessante para entender o espectro hadrônico. Né? Para entender os hadrons. O Gell-Mann tratava assim. O Zweig, né, não tratava assim. O Zweig achava que os quarks, que ele não chamava de quarks, ele chamava de aces, né? Ele achava que os aces eram reais. Né? Política vai, política vem, né? O Gell-Mann subiu e o Zweig afundou. Né? O Zweig propôs, independentemente do Gell-Mann, essa teoria, esse modelo de composição dos hadrons a partir de partículas que se transformavam, que carregavam representações do SO3, propôs praticamente na mesma época. Certo? Você pode dizer Gell-Mann, Zweig. Né? São os dois criadores dessa história. Né? Tem outras propriedades, né, que você pode elencar dos quarks, né? Vamos fazer só uma tabelinha aqui rapidinho. Você tem o U, D e o S. Aqui você vai botar a carga, o isospin total, terceira componente do isospin, a hipercarga, a estranheza e o número bariônico. Então, o que você sabe, né, é isso e isso, e isso, isso e isso. Porque você está propondo, você está dizendo que os quarks são estados base de uma representação de SO3, da 3. E os antiquarks são estados base da representação 3 estrela. Tá certo? Então você conhece o isospin total, que é 1 meio, o T3, que é mais 1 meio, menos 1 meio ou 0, depende, e o Y, que é a hipercarga, que vem da
da estranheza do número bariônico. Né? O número bariônico você também sabe. Você sabe que tem que ser 1/3. Por quê? Né? Porque você está dizendo que os seus bárions vão ser montados como produto tensorial de 3/4. O número bariônico de um bárion é inteiro, é 1. Tá certo? Então só resta para você que esses quarks tenham um número bariônico semi-inteiro. 1/3. Né? A estranheza você vai colocar de acordo com o processo, as partículas das quais, as partículas que esses quarks compõem. Eles compõem partículas estranhas. Quando eles não compõem partículas estranhas, eles não podem carregar estranheza líquida nenhuma, tem que estar 0. Né? E como é que fica o meson? Meson quark e antiquark. O número bariônico inverte. Então, quark mais antiquark vai dar número bariônico 0. Tá certo? Olha, o strange tem estranheza -1. Né? E os outros dois estranheza 0. Né? Se você sabe isso e isso, você sabe isso. Né? Então, isso aqui vai dar 1/3, 1/3 e menos 2/3. Certo? O T3, né? Você lê dessa história que está aqui, ó, 1/2 menos 1/2 e 0. Né? 1/2 menos 1/2 e 0. Aplica isso nesses estados 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Você vai tirar isso. Né? O T vai ter que ser 1/2 e 1/2, e o do S, o isospin total do S 0, e a carga, a relação de Gell-Mann-Nishijima se encarrega de fazer, entregar para você. Oi? Tem o isospin total. É que nem spin total. Né? O elétron tem spin meio e as projeções de spin, terceira componente do spin, 1/2 menos 1/2. Mas por que a gente sabe que eles são meio, meio e 0? Por causa disso. Tá. E você está identificando, aí fora a malandragem. Você está dizendo que o T3 é esse gerador do SO3. Você precisa falar isso para as coisas darem certo. Entende? Quer dizer, aí é que entra a arte do cara, a arte da construção desse modelo. Entende? Mas deixa eu só fechar isso aqui. Q 2/3, menos 1/3 e menos 1/3. Né? A carga desses caras. Se você quer, agora se você pegar os quarks com esses números quânticos que estão aí nessa tabelinha, você vai montar todos os hadrons com os números quânticos deles direitinho, do jeito que eles têm que ser. Eu ainda não botei, eu vou botar na aula que vem, porque demora um pouco mais. Eu vou botar a constituição de cada um daqueles hadrons que a gente viu, que a gente estava escrevendo ali, em termos de quarks. E aí você pode usar essa tabela para prever as propriedades dos bários e dos métodos. Tá certo? A hipercarga, número bariônico, etc., de cada meson, de cada bário, é prevista com base nessa tabela agora. Você botou três partículas, você pode montar qualquer bário com elas, e mais as suas antipartículas, com a partícula mais antipartícula, você monta qualquer meson. Né? Então, com esses números quânticos atribuídos a elas, todos os números quânticos dos bários e dos mesons são reproduzidos. Esse é o lance. Certo? Tudo isso, na base disso, está o fato de você considerar que esses quarks carregam uma representação de SO3, que eles são estados base de uma representação de SO3. Então, as matrizes que, em geral, você considera diagonais no SO3 são essas duas. Então, automaticamente, você já lê esses atributos dos quarks, inclusive a carga elétrica deles, se você confia na relação de Gell-Mann-Nishijima. E a relação de Gell-Mann-Nishijima é espetacularmente confirmada quando você aplica para os bários, que aí sim não tem para onde correr. Né? Fala. Bem, o número é associado aos 3 quarks. Mas a representação do SO3 também teria que ter um
Lambda 8, não? Sim. Lambda 8 é o y. Está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2y. Ah, ok. A gente não definiu ele como y direto, mas com esse fator aqui, né? Fator de deformação, né? Vamos dizer assim, para dar certo, não tem jeito. Isso pega o y, a gente coloca o y assim, ó, 1/3 menos 2/3, que está aqui, ó. Faz sentido que seja assim, porque o número bariônico desses caras tem que ser esse, né? 1/3. Né? Esses dois caras montam hadrons que não participam de processos com estranheza. Esse monta hadrons que participam. Então ele tem que ter um número quântico de estranheza associado com ele. Né? Relação de Gell-Mann-Nishijima te dá as cargas, né? Te dá o resto das coisas. Por isso que nós não podíamos escolher a matriz lambda 8 ou a matriz traço nulo de forma diferente, né? Sortear de forma diferente, de forma que você somasse os elementos da diagonal e desse zero. Você pode construir uma matriz que comuta com lambda 3 e várias outras formas. Por exemplo, 1, 2 menos 3, eu coloquei a diagonal para brincar. Agora eu me toquei que tem que ser desse jeito. Porque... Você monta assim, você poderia montar a sua representação, como você disse, de outras maneiras. Você não é obrigado a usar especificamente esses autovalores que estão aí na diagonal. Mas se você montar assim, né, o ponto é esse, se você montar assim, aí as coisas batem com os dados experimentais, que é uma beleza. Então, como é que os caras chegaram na fórmula de Gell-Mann-Nishijima? Não, isso não se chega, isso se observa. Mas, tipo... Eu não sei a história, infelizmente não posso tirar essa dúvida. Eu não conheço a história exata desse negócio. Agora, você observa, né? E, aliás, é uma observação fantástica, né, cara? Imagina. Mas esses caras são muito espertos, né? Pelo amor de Deus. Só você identificar um novo número quântico conservado, isso requer uma esperteza e tanto, eu diria. Uma capacidade, uma acuidade de observação impressionante. Para você dizer, cara, tem um número quântico conservado e é por isso que tal reação não acontece. Essa frase, para você falar isso, tem que ser macho, né? Entre nós. Bom, galera, são 8h05, é isso? Acho que a gente já se divertiu bastante por hoje, né? Tem mais diversão vindo aí, então, né? Na aula que vem, né? Na aula que vem nós vamos falar, vamos introduzir... Eu vou falar para vocês da composição direta, né, específica desses bários e mesons, em termos dos quarks. Como é que eles... A gente não vai fazer essa conta, mas eu vou pelo menos dar a composição para vocês. E vamos falar de cor, certo? Falar o que é cor, que é um ingrediente fundamental para essa coisa cromodinâmica, né, que a gente está estudando aqui. Valeu, obrigadão.